Então vamos, irmãos, abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28. Diz assim a palavra do nosso Senhor, Deuteronômio, capítulo 28. E serás que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Mas agora vamos ler o versículo 15, irmãos, que diz assim: Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. E agora, irmãos, lá já para quase o finalzinho, vocês vejam quantas maldições, né? Nós vamos observar aí. O versículo 65, versículo 66 diz assim: E a tua vida como em suspenso estará diante de ti. E estremecerás de noite e de dia, e não crerás na tua própria vida. Pela manhã dirás: quem me dera ver a noite. E à tarde dirás: quem me dera ver amanhã. Pelo pasmo do teu coração que sentirás, e pelo que verás com os teus olhos. E eu vou pedir para nós lermos também, irmãos, o capítulo 29, ainda que nós vamos estudar agora o 29, mas ele está bem relacionado. Veja o que ele diz, o versículo 3 e 4 do 29, diz assim: As grandes provas que os teus olhos têm visto, aqueles sinais e grandes maravilhas, falando, né, de tudo que Deus tem operado diante do povo, desde o Egito. Porém, não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje. 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, e nem se envelheceu o vosso sapato no vosso pé. Pão não comeste, e vinho e bebida forte não bebeste, para que soubesse que eu, o Senhor, que eu sou o Senhor, o vosso Deus. E veja, irmãos, o que ele diz também, lá no capítulo 30, vamos aproveitar também, hoje eu quero, na verdade, fazer uma abordagem um pouco mais geral, para nós percebermos para onde nós estamos indo, né? Diz assim, no capítulo 30, versículo 1. E será que sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares dela entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus e deres ouvidos à sua voz, conforme a tudo o que eu te ordeno, hoje tu e teus filhos, com todo o teu coração, com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se compadecerá de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações, entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Né? E veja, irmãos, lá no versículo 6, e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração, o coração da tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. E vamos ler mais ainda o 7, que diz assim: O Senhor teu Deus porá todas as maldições sobre os teus inimigos e sobre os que te odiarem. E vamos voltar um pouquinho aqui
o versículo capítulo 29, vamos ler mais ainda alguns versículos 29, o 16, que diz assim: porque vós bem sabeis, 29 e 16, porque vós bem sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais passaste, vistes as suas abominações, os seus ídolos, o pau e a pedra, a prata e o ouro que havia entre eles, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, para que vá servir a deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz que dê veneno e fel. E aconteça que alguém, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que eu ande conforme o parecer do meu coração, para acrescentar a sede à bebedeira. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas fumegará a ira do Senhor e o seu zelo contra esse homem, e toda maldição escrita neste livro pousará sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. Amém. Tá bom até aqui. Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos abençoe. Senhor, vamos começar a estudar esses capítulos, Senhor. Lemos aqui alguns versículos e nós oramos para que o Senhor abençoe essa nossa caminhada nesses capítulos, já indo para os finais já do livro de Deuteronômio. E oramos para que o Senhor nos instrua pelo Espírito Santo e que ponha, Senhor, a palavra em nosso coração, em nossa alma, nos edifique na sua verdade, em nome de Jesus, para a glória do Senhor em Cristo e o nosso bem eterno, com perdão dos nossos pecados. Amém. E amém. Amém, meus irmãos. Eu vou hoje fazer uma abordagem geral e breve, irmãos, nesse nosso estudo desta noite. Não vou me demorar muito. Eu quero fazer isso para nós percebermos o que nós vamos tratar nesses próximos capítulos, e nós vamos observar, então, dessa maneira geral, para que nós possamos, então, entender bem o que nós vamos falar aqui nas próximas semanas, com a graça de Deus. Esse capítulo 28, irmãos, ele é um capítulo que trata das bênçãos e das maldições, dependendo do povo obedecer ou não à lei de Deus. Ficou claro para vocês, né? Já na leitura que eu fiz com vocês aqui no capítulo 28, o primeiro versículo diz: será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás no campo, na cidade, e bendito serás no campo. O inverso disso, e a maior parte do capítulo, é interessante que a parte da bênção é bem menor em relação à parte das maldições, mas a partir do versículo 15 vem as maldições. E o Senhor diz assim: será, porém, melhor dizendo, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virá sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás tu no campo. Então nós temos a informação de que, se o povo obedecesse, eles seriam benditos na cidade e benditos no campo. Mas se eles desobedecessem, eles seriam malditos na cidade e malditos no campo. Essa é a primeira informação. Mas eu fiz questão de ler com vocês o capítulo 29, em que Moisés diz, no versículo 4, que o Senhor não tem dado, Senhor, um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje. 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes. Observando então, irmãos, que o povo por si mesmo, eles não têm um coração entendido, um coração obediente, um coração voltado para Deus, para o Senhor. E eu li com vocês também, irmãos, lá no capítulo 30, no versículo 6, que diz: e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração
e o coração de tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para que vivas. Então, e ele porá as maldições sobre os inimigos. O que nós percebemos aqui claramente, irmãos, é que Deus está dizendo, em primeiro lugar, que o povo, dependendo da obediência ou desobediência, eles teriam bênção ou maldição. Se eles obedecessem, eles seriam abençoados. Se eles desobedecessem, eles seriam amaldiçoados. Mas o coração deles é o problema. Então, apesar de que a lei de Deus é boa, é justa, é santa, e a bênção e a maldição também são justas, é justo que seja abençoado os obedientes, é justo que seja amaldiçoado os desobedientes. A lei, então, está tudo certo, é a lei de Deus. A lei de Deus é santa e justa. E as consequências que ela coloca para a humanidade também são santas e justas. O problema, irmãos, é o coração do povo. O problema é que as pessoas, elas têm um coração desobediente, elas têm um coração enganoso, elas têm um coração rebelde contra Deus. Essa é a segunda coisa que a palavra de Deus diz aqui. Mas a terceira coisa que ela vai dizer para nós aqui, irmãos, é que Deus diz que Ele vai circuncidar o coração. É que Ele vai fazer com que o povo, ele ame a Deus. E então, obedeça ao Senhor. O que é que nós temos então aqui? Nós temos a lei de Deus, a humanidade e a lei de Deus colocando bênção ou maldição, dependendo da obediência ou da desobediência. Mas essa humanidade, o coração dela é mau. E aí o que é que nós temos em terceiro lugar? Que Deus vem em socorro desta humanidade para o quê? Para operar no coração deles, para lhes dar um coração que ame a Deus. Então, o que é que nós observamos aqui, irmão? Já no Antigo Testamento, o que o Antigo Testamento nos informa? O Antigo Testamento nos informa que nós necessitamos de uma intervenção divina, que nós precisamos de Deus operar na nossa vida, no nosso coração. Sem essa operação divina, nós, irmãos, nós estamos condenados. Primeiro, nós estamos condenados mesmo porque, sendo o nosso coração mau, o Senhor Jesus Cristo ele vai mostrar claramente no Novo Testamento. Eu já citei para vocês aqui esses versículos. Ele diz, por exemplo, sobre o adultério, que o homem adultera com uma mulher no seu coração. Então, o adultério começa no coração. Ele vai dizer que o assassinato começa no coração. E com as palavras, nós já estamos matando as pessoas. Então, ele vai mostrar que o problema nosso é o coração. O nosso coração é condenado pela lei de Deus. Então não tem saída, irmãos. É maldição. É maldição. Nós, a humanidade, ela está, quando pega aqui Deuteronômio 28, é maldição. É maldição, não tem como por nós mesmos nós escaparmos disso. Então a lei, ela vem, e ela é santa, ela é boa, mas o problema somos nós, de maneira que a lei, ela tem um efeito não por causa dela, mas por causa de nós. Ela nos amaldiçoa, ela nos condena, porque ela mostra exatamente a nossa desobediência, né? E o que o Senhor vai dizer aqui, irmãos? E o que Jesus vai mostrar no Novo Testamento? Que nós precisamos ser salvos. Nós precisamos da maravilhosa graça de Deus. Nós precisamos do perdão de Deus. E nós precisamos de um novo coração. É por isso que no Antigo Testamento, o que é que nós temos? Nós temos todas as cerimônias, os sacrifícios, os derramamentos de sangue, porque não tem como o povo estar na presença de um Deus Santíssimo, irmãos. Não tem como as pessoas elas estarem ali na presença desse Deus que trouxe elas do Egito, levou-as para a terra prometida, é santo, é o Deus verdadeiro. E para elas estarem na presença de Deus ali, tinha todo o sistema cerimonial, para que elas pudessem estar cerimonialmente puras na presença dele. Tinha o sacerdote, tinha o sumo sacerdote, tinha os sacrifícios, tinha o culto, tinha os sacrifícios diários, tinha aquele derramamento de sangue constante ali, e as pessoas não podiam se aproximar do tabernáculo. Não era qualquer um que chegava lá, não. Era só o sumo sacerdote, e aí mesmo os levitas, nem todos podiam ali ter acesso livre, não, porque tinha as famílias e cada uma era responsável por um trabalho ali
no tabernáculo. E nós já estudamos aqui como eles não podiam nem ver os instrumentos, as peças do tabernáculo, tinham que ser cobertas, porque representava a santidade de Deus. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que Deus é santo. Santíssimo é o Senhor. Quando nós chegamos em Isaías capítulo 6, nós vamos ver o Isaías olhando, e Deus então, ele aparece ali, se revela a Isaías, e os anjos cobertos, se cobrindo, e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra está cheia da sua glória. Os anjos que estão na presença de Deus, os anjos que não pecam como nós pecamos, que nunca pecaram como nós pecamos, eles estão confessando a santidade de Deus, e eles estão ali numa plena reverência a esse Deus santo. Isaías se sente totalmente ali incapaz, sem condições, colocando uma linguagem mais simples, sem condições, irmãos, de estar na presença de Deus, de maneira que, então, ali nós observamos em toda a Bíblia que nós precisamos realmente do sangue derramado, nós precisamos do sangue de Jesus, nós precisamos de uma obra poderosa do Espírito Santo, do novo nascimento. Precisamos ser lavados pelo sangue de Jesus, precisamos ser regenerados, transformados, ter um novo coração. E somente Deus pode fazer isso. O que a Bíblia mostra aqui, então, desde o Antigo Testamento? Que só Deus poderia fazer essas coisas. Nós vamos começar a estudar, então, as bênçãos e maldições, e eu queria que vocês guardassem essas informações, e os outros capítulos também, nós vamos estudar. Aqui, Moisés já está mostrando o que, irmãos? Preste atenção agora. Moisés, ele está mostrando, ele está aquém do Jordão, e ele está mostrando que o povo ia ser amaldiçoado. Essa que é a verdade. Ele está mostrando o que iria acontecer séculos depois, irmãos. E o que aconteceu? Vocês sabem o que aconteceu. O povo foi para a Terra Prometida, tomou posse da Terra Prometida, depois veio o período, foi morrer o Josué, que ia invadir a terra, e veio o período dos juízes, um período em que o povo pecava, depois se arrependia e sofria com os inimigos. Vocês conhecem o livro de Juízes, nós vamos estudar, se Deus quiser ainda. Foi um momento de muito sofrimento e um momento de muito pecado também. Mas finalmente veio o tempo dos reis, o tempo de Samuel, o tempo de Saul, depois Davi, depois Salomão, e depois o reino dividido, e depois o exílio babilônico, né? Primeiro cai, o reino dividido cai Israel, depois cai Judá, e o povo é levado para a Babilônia. E nós estamos estudando em Daniel exatamente isso. Eu li com vocês agora, domingo, sobre um povo, irmãos, que viria de uma língua, com uma língua estrangeira, né? E a face dele feroz. Lembra que nós lemos aqui de Antíoco Epifânio? A face feroz, que o Senhor já dizia aqui no Deuteronômio, que viria povo com face feroz, e povo com língua que eles não entendessem, ou seja, estrangeiros, e que viriam trazendo juízo sobre eles por causa dos seus pecados. E isso aconteceu. E Moisés está, na verdade, dizendo aqui que isso iria acontecer, que não tinha como aquelas pessoas, por si mesmas, elas obedecerem a lei de Deus. Deus está mostrando o tempo todo, eles necessitavam de Cristo, eles necessitavam de uma redenção, eles necessitavam da graça maravilhosa de Deus. E para nós, irmãos, hoje aqui, nós devemos olhar para isso. Eu queria, então, eu disse para vocês que eu ia ser rápido hoje, né? Mas eu gostaria de que vocês pensassem comigo que nós devemos olhar para isso tudo, em primeiro lugar, com gratidão a Deus. Porque nós somos esse povo, irmão, nós somos a humanidade. Nós somos esses necessitados de perdão, de graça, de uma nova vida. E Jesus veio para nos trazer isso. Então, nós devemos compreender que a lei de Deus, estudamos agora com o irmão Fábio e o irmão Maurício, que a lei de Deus ela não é como um pacto de obras para nós. Como a confissão diz, a Confissão de Fé Batista, 1689, diz que nós lemos aqui, né? Ela não é como um pacto de obras, mas como uma regra de vida. Eu vou até ler aqui, estou aqui com a confissão, né? Trechozinho que eu li com os irmãos há pouquinho, aqui
no capítulo sobre a lei de Deus, eu não tenho como falar melhor aqui do que está na confissão. Diz assim, olha, capítulo 19 da Confissão de Fé sobre a lei de Deus, no parágrafo 6º, diz assim: embora os verdadeiros crentes não estejam sob a lei como um pacto de obras para serem por ela justificados ou condenados, contudo é de grande utilidade para eles, assim como para os outros, em que como regra de vida, uma regra de vida, informando sobre a vontade de Deus e de seu dever, ela dirige e os obriga a andar em conformidade, né? Ou seja, ela não é um pacto de obras, mas ela é uma regra de vida. Ela não é para a nossa salvação, porque ela nos condena. Desde o Antigo Testamento está aqui a lei: malditos, vocês são malditos. Mas o que Paulo diz? Ele se fez malditos por nós, para que nós tivéssemos a bênção de Deus, a bênção de Abraão, nós fôssemos salvos. Então nós devemos ser gratos por isso, irmãos. Nós devemos nunca, esse é o ponto aqui, nunca tentar nos salvar pelas obras, é impossível. Mas olhar para Jesus com fé, confiar nele, todos devem confiar nele como a sua salvação suficiente e sendo salvos pela graça, confiando nele. Então, tomar a lei de Deus não como um pacto de obras, mas como uma regra de vida, porque foram salvos, porque foram regenerados. Lembra que ele diz que dará um novo coração? Isso é a promessa do Evangelho, que ele daria um novo coração. Isso vai ser repetido também pelo profeta Jeremias, que ele nos daria um outro coração, um novo coração obediente. E, irmãos, então nós recebemos isso agora. Então nós amamos a Deus, nós somos salvos e nós amamos a sua lei. E agora a bênção está sobre nós e não mais a maldição. Graças a Deus por isso, né? Então que todos creiam no Senhor Jesus. Eu deixo essas informações então para meus irmãos, mostrando que o Evangelho já está aqui e que esses capítulos que nós vamos estudar, o 28 em diante, 29, 30, eles vão apontar exatamente para isso. Deus fazendo uma aliança com o seu povo, é o último discurso de Moisés, o discurso da aliança, e mostrando que só Ele mesmo é que pode nos salvar. Amém. Que Deus nos abençoe, nós meditemos nessas verdades. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos fortaleça. Senhor, muito obrigado, porque nós pudemos, Senhor Deus, nesta noite de quarta-feira, meditar, Senhor, nessas verdades maravilhosas. Brevemente, lemos aqui, vamos estudar ainda, e nós pedimos que o Espírito Santo nos abençoe com que, no que ouvimos hoje da sua palavra, aplique a nossa alma, e, Senhor Deus, nos ensine, nos edifique cada vez mais nestes estudos, Senhor, que vamos fazer, se assim o Senhor permitir, do capítulo 28, 29 e o resto do Deuteronômio, nos ensinando essas verdades do Evangelho mais e mais em Cristo. Nós pedimos, Senhor, muito obrigado, nos fortaleça, nos abençoe, em nome santo de Jesus, nessas verdades maravilhosas em Cristo. Todos tenham fé em Jesus e todos sejam gratos e cresçam em santidade, pela obra da graça do Senhor em Cristo, pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, irmãos. Vamos orar, meus irmãos. Mantenham aí aberta, né, a sua Bíblia, e a gente vai ter um momento de oração.